O chefe não está. O dono do restaurante Paraíso Vegano ligou para a polícia e estava em pânico. Alguém atacou o nosso chefe. Ele foi levado para o hospital alguns minutos atrás. Nossos concorrentes devem ter mandado alguém para acabar com o meu negócio. Quando os policiais chegaram ao restaurante, ficaram sabendo que 3 pessoas haviam estado na área restrita a funcionários durante o acidente. O primeiro cozinheiro estava picando cebolas quando o chefe foi ferido. Ele disse à polícia que sua visão estava turva por causa das lágrimas e que por isso não tinha visto nada. O segundo cozinheiro estava limpando camarões quando tudo aconteceu e falou que estava ouvindo música em seus fones de ouvido e que não tinha ouvido nada. A terceira pessoa, uma garçonete, disse que estava servindo limonada lá fora. Quem está mentindo? O segundo cozinheiro é que atacou o chefe. Fala sério, camarões em um restaurante vegano já é demais, né? O paradoxo do lobo. 3 lobos estavam andando na neve enfileirados. Um deles diz, não há lobo algum à minha frente. Outro fala, tem um lobo à minha frente e outro atrás. O terceiro lobo afirma, há 2 lobos à minha frente e um atrás. Em que situação isso é possível? Isso só é possível se o terceiro lobo estiver mentindo. O mistério do cachorrinho. A Emília tinha um cachorrinho e o amava demais, mas as pessoas que conviviam com ela não suportavam o animal. O marido odiava o tempo que a esposa passava com o cão. A amiga da Emília, a Débora, não gostava dele porque sempre que ia lá, suas roupas ficavam cheias de pelos. E a faxineira da família não era muito fã de animais. Um dia, a Emília chegou em casa e não encontrou seu amiguinho. A mulher ficou furiosa. O marido disse que tinha acabado de chegar do trabalho e que não sabia nada sobre o cachorro. A amiga ficou ofendida. Deixei meu cachecol aqui ontem à noite, vim para buscá-lo. E a faxineira disse nem ter chegado perto do cachorro por causa de sua alergia. Qual dessas pessoas sabe onde o cachorrinho está? O chão está cheio de pelos. Por que a faxineira não tem alergia a eles? Ela está mentindo. Verdade ou mentira? O Eric, um detetive policial, estava almoçando em um restaurante. Após comer, ele foi ao banheiro e deixou seu smartphone em cima da mesa. Quando voltou, o aparelho não estava mais lá. O detetive viu um homem saindo, correu atrás dele e o deteve quando ele estava prestes a entrar em um carro. O detetive exigiu que o homem devolvesse seu celular, mas o cara pareceu confuso. Não sei do que você está falando, só dei uma carona para meus amigos, os deixei no trabalho, e apontou para 2 homens entrando em um prédio. Após ouvir isso, o Eric ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O homem estava mentindo. Seu carro era um conversível esportivo com apenas 2 lugares. Não caberiam 3 homens lá dentro. Quem saiu? No meio da noite, o Denis acordou com um barulho de alguma coisa se quebrando. Uma das crianças deve ter saído. Mas elas sabem que não podem sair depois das 10? O homem se levantou, foi ao quarto dos 3 filhos e viu que todos, a Catarina, a Ruth e o Luiz, pareciam estar dormindo tranquilamente. Observe cada um deles e tente descobrir qual saiu escondido de casa. Foi a Ruth. Tem um par de tênis sujos escondido atrás da cortina e batatas fritas espalhadas debaixo da cama. Furto no trem. A Brenda estava viajando de trem. Estava um calor de matar dentro do vagão. A garota tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Depois de um tempo, o trem entrou em um túnel e tudo ficou escuro. Quando o túnel ficou para trás, a pulseira não estava mais sobre a mesa. Por que não estou surpresa? A Brenda ficou em choque. Alguém roubou minha pulseira. Havia apenas mais 3 pessoas no vagão. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro em seu celular. E o Gregório tinha ido ao banheiro antes mesmo de o trem entrar no túnel. Quem pegou a pulseira? Foi a Ellen. No começo, as mangas da blusa dela estavam arregaçadas, mas agora a garota estava com os braços cobertos até os pulsos, justamente para esconder a pulseira. Fogo debaixo d'água.
Um marinheiro recebeu uma carta de sua namorada, na qual ela admitia que o tinha traído. O homem ficou tão furioso que conseguiu queimar a carta debaixo d'água. Depois de fazer isso, ele foi preso. Como isso é possível? O homem trabalhava em um submarino. Festa de Ano Novo. A Emília resolveu fazer uma festa de Ano Novo. Todos estavam se divertindo muito, mas aí alguém entrou escondido na cozinha e colocou alguma coisa em todas as bebidas. A Emília e todos os convidados sofreram intoxicação alimentar. Só 3 caras saíram ilesos. Eles não estavam tomando nada, então foram considerados suspeitos. O primeiro disse que praticava esportes, então não poderia ingerir álcool por causa de uma corrida que teria no dia seguinte. O segundo enrubesceu, mas confessou ser apaixonado pela Emília e passou a noite toda à espera de uma oportunidade de falar com ela. Já o terceiro reclamou que estava sentindo uma dor de estômago desde o começo da festa, então, para não piorar as coisas, resolveu não tomar nada. Quem envenenou as bebidas? Foi o segundo cara. Ele estava usando capas em seus sapatos e fez isso para não deixar nenhuma pegada no chão da cozinha. Jéssica está andando por uma rua fria em uma cidade abandonada. A temperatura está tão baixa que é possível ver o vapor saindo de sua boca. Ela vira a esquina e percebe um carrinho cheio de comida e garrafas de água. É algo maravilhoso, especialmente em um mundo onde toda a civilização foi destruída quase que completamente. Mas assim que a garota encosta no carrinho, 3 zumbis saem do prédio. Eles estão se aproximando da Jéssica, estendendo as mãos em direção a ela. Ela pega o carrinho e foge. De repente, ela para. Ela entende que eles não são zumbis, mas pessoas. Como ela descobriu? Todos os zumbis têm vapor saindo da boca. Isso significa que eles estão respirando. Eles estão vivos. Um famoso estúdio de cinema está contratando novos funcionários: engenheiros de iluminação e som, diretor de fotografia, mecânico, chefe eletricista, contra-regra, dublês e editor. Mas todos eles precisam demonstrar suas habilidades profissionais para conseguir esse emprego. Os candidatos têm uma semana para fazer um curta-metragem. Na segunda-feira eles começam. Os atores e atrizes riem e choram. Os engenheiros de som captam todas as emoções. O diretor de fotografia capta belas imagens. Os dublês são incríveis. Os contra-regras criam uma pequena cidade com lindas decorações. Uma semana depois, os gerentes do estúdio estão assistindo ao filme. É terrível. Nenhum dos candidatos consegue emprego. Por que isso aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer um bom filme? Não havia nenhum diretor entre eles e nenhum roteirista para escrever o roteiro. 2 amigos estão sentados na mesma mesa em uma cafeteria. Um deles está falando sobre a extinção dos dinossauros. Ele está dizendo que os cientistas vão conseguir o código genético dessas criaturas antigas. O segundo amigo está falando sobre a festa da sua irmã. As pessoas eram legais, ótima música e comida deliciosa. Outras pessoas sentadas na cafeteria ficam irritadas com as vozes altas deles. Mas por que esse diálogo é tão estranho? Por que um deles está falando sobre dinossauros e o outro está contando sobre uma festa? O que está acontecendo aqui? Esses 2 caras não estão falando um com o outro. Eles estão falando com seus telefones usando fones de ouvido. É noite. 3 garotas estão na fila de um caixa eletrônico dentro de um banco. A primeira garota está pegando umas cédulas de dinheiro. A segunda está olhando em volta. A terceira garota está digitando no telefone. Qual delas é uma ladra? Todas são ladras. O banco está fechado. Dê uma olhada na placa na porta. Diz aberto. Então o lado que diz fechado está virado em direção à rua. Onde está o meu bolo? O chefe grita. Os auxiliares e cozinheiros juniores saem correndo pela cozinha. Um bife está queimando em uma frigideira. A cozinha está cheia de fumaça. Um prato cai no chão e se quebra. O chefe grita de novo. Onde está o meu bolo? Quem pegou? Todo mundo diz que está cozinhando. Nenhum deles quer admitir que comeu o bolo. O chefe não acredita neles. Quem você acha que roubou o bolo?
Ninguém. O bolo está no forno. Viu só? João está em uma cela fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente. Todos eles parecem ser hologramas. Mas espere um minuto. Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie. Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda: Eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia. Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. 3 prisioneiros estão sentados à mesa jantando. Um deles é rico. Você consegue adivinhar quem é? Não é o cara com o bife e os camarões, pois a pequena etiqueta na camisa revela que ele é um chefe e gosta de preparar pratos especiais para si mesmo. O cara com as joias mostra que ele é rico, mas na prisão, joias são praticamente inúteis. É o terceiro cara. Pessoas ricas tentam se manter discretas na prisão para não serem alvo dos outros. É por isso que ele não exibe nenhuma posse de valor ou seu status. Um grupo de pesquisadores está tentando testar seus conhecimentos. Eles te levam ao laboratório em uma ilha na Itália e apresentam 3 pratos para você, mas apenas um é seguro para comer. Qual você escolhe? Queijo infestado de larvas, fígado de baiacu cozido ou cogumelos agáricos? O fígado de baiacu pode ser venenoso se não for preparado adequadamente, e os cogumelos agáricos estão entre os mais perigosos do mundo. O queijo de larva, por outro lado, é na verdade uma iguaria na Sardenha, Itália. Portanto, é perfeitamente seguro comê-lo. Mesmo? Um dia, você acorda em uma arena sem saber como chegou lá. Dos alto-falantes, você ouve que deve lutar contra um dentre 3 animais híbridos. Qual você escolhe para se manter vivo? Um urso polar com a cabeça de uma cascavel, um hipopótamo com cabeça de leão, ou um híbrido com rosto e corpo de tubarão branco e membros de onça? O grande híbrido de tubarão branco. Como seu corpo tem guelras, ele não conseguirá respirar fora da água. Você é um astronauta e chegou a Marte para uma expedição. Um membro da equipe recebe você na entrada da base vestindo roupas de ginástica.
Ao entrar, você fecha a porta e espera que a sala se pressurize antes de tirar seu traje espacial. Quando você entra, recebe uma mensagem de que alguém na base é um impostor. Quem poderia ser? O colega astronauta que cobre o rosto porque sofreu uma queimadura de sol? O engenheiro com manchas escamosas na pele? Ou a pessoa que o cumprimentou na porta mais cedo? A pessoa que você viu antes. Se fosse humana, não sobreviveria fora da base na atmosfera do planeta. Enquanto caminha pela floresta, você se depara com um misterioso morador dali que bloqueia seu caminho. Ele diz que se você resolver o enigma dele, estará livre para seguir, mas se não conseguir, terá que ficar nessa floresta para sempre. O enigma é assim: você é mares sem água, costas sem areias, cidades sem pessoas e montanhas sem terra. O que você é? Você é um mapa. Você decidiu explorar uma caverna local. Ao entrar, um deslizamento de terra de repente bloqueia o caminho de volta. À frente, há 4 túneis, cada um com uma placa mostrando quais perigos se escondem lá dentro. Qual deles você escolhe para ficar seguro? O túnel cheio de lava derretida. O túnel que está cheio de gás venenoso, aquele que é cercado de morcegos. Ou o túnel com aranhas venenosas. O último. As aranhas não caçam humanos para comer e geralmente os evitam completamente. Você acabou de se mudar para uma cidade nova com apenas 2 barbeiros. Você visita os 2 salões para decidir qual escolher. O primeiro está um pouco bagunçado e o barbeiro precisa cortar o cabelo e a barba. O segundo está brilhando, arrumado e o barbeiro está bem barbeado com um corte de cabelo perfeito. Mas você opta pelo primeiro. Por quê? Cada barbeiro corta o cabelo do outro e você escolheu aquele que fez um belo corte de cabelo no colega. Você conseguiu um emprego como ajudante na mansão de alguém, mas o dono da mansão dá uma tarefa complicada. Preciso do menor número de cadeiras para uma mesa para acomodar 4 pais e 2 avós com 4 filhos. Você não pode fazer perguntas, mas qual é o menor número de cadeiras que você deve colocar? Quatro. Os pais também podem ser avós e todos são filhos. A Maria estava vendendo uma corda por R$3. O comprador deu a ela R$10, mas como ela não tinha troco, foi ao supermercado ao lado para comprar algumas coisas. Ela voltou com R$7, mas então o caixa saiu para dizer que ela havia lhe dado uma nota falsa. A Maria ligou para o detetive e ela deve lhe dizer o quanto ela havia perdido. Qual deve ser a resposta dela? R$7 e a corda. E acontece que o comprador falsário era um cara chamado Davi. Que encrenqueiro, hein? O Ricardo quer se tornar um chefe famoso, mas a escola de culinária só aceita candidatos maiores de 18 anos. O irmão do Ricardo, o Jefferson, é 2 vezes mais velho que ele. A irmã dele, a Ruth, é 2 vezes mais nova que o Jefferson. Ela completou 18 anos este ano. Então, Sherlock, o Ricardo pode se inscrever na escola dos sonhos este ano? Sim, ele tem 18 anos. O Ricardo preparou todos os documentos para a escola de culinária, mas ele ainda precisa adquirir alguma experiência profissional e recomendações para ser aceito. Ele encontrou 3 anúncios de emprego. O Paulo tem uma pequena lanchonete no 4º andar do shopping local. Ele precisa de ajuda na cozinha. A Jaque oferece um estágio de meio período no restaurante chique de sushi que ela tem. Mas primeiro é preciso pagar $300 por um treinamento de 2 semanas. O Samuel precisa de um assistente na loja de massas dele. Apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você sabe dizer qual? Não há 4º andar neste shopping. A foto da Jaque está pendurada na vidraça do restaurante e diz golpista. Então o Ricardo deveria escolher o Samuel. O Samuel gostou das habilidades e do currículo do rapaz, mas ele queria testar sua inteligência antes de contratá-lo. Por isso, lhe deu essa lista de ingredientes e pediu que os trouxesse da despensa da loja. Infelizmente, o Samuel codificou essa lista.
Você pode ajudar o rapaz a encontrar todos os produtos? Aqui está o primeiro ingrediente. Eu sempre tento acompanhar minha amiga mostarda. Quem sou eu? Você adivinhou? É o ketchup. Aqui está o próximo. Meu amigo mais próximo é manteiga de amendoim. O que eu sou? O segundo ingrediente é geleia. Sou um pássaro, uma fruta e uma pessoa ao mesmo tempo. O que eu sou? Um kiwi. Eu acompanho a maioria dos vegetais e lanches. O que eu sou? O molho. Uma pequena piscina com 2 camadas de parede ao redor. Uma é branca e macia e a outra é escura e dura no meio de um gramado marrom claro com um contorno de grama verde. O que é isso? Um coco. É difícil dar uma mordida suave e você pode me mastigar por um longo tempo se eu estiver bem seco. O que eu sou? A resposta é carne seca. Eu sou um vegetal verde que parece uma pequena árvore. O que sou eu? Você consegue adivinhar? Eu sou o brócolis. Por dentro são verdinhas, por fora podem ser rosa, roxas ou verdes. As sementes são pretinhas. O que são? Tenho certeza que você adivinhou que são as uvas. Muitas pessoas me confundem com um vegetal, mas na verdade eu sou uma fruta. Fico vermelho quando estou maduro e sou fatiado e servido em hambúrgueres. O que eu sou? O tomate. Eu venho de baixo. Eu posso ser venenoso ou uma iguaria deliciosa. O que eu sou? Você consegue adivinhar? É o cogumelo. Você joga o meu exterior fora e cozinha o meu interior. Então você me come por fora e joga fora o que tem dentro. O que eu sou? A resposta correta é um milho. Hora do ingrediente final. Eu sou um casaco vermelho e tenho uma pedra na garganta. Quem sou eu? Eu sou a cereja. Muito bem. O Ricardo trouxe todos os ingredientes. Samuel o contratou imediatamente e pediu-lhe para anotar os pedidos. O rapaz viu 3 clientes no café, mas apenas um deles era um humano de verdade. Você consegue identificar quem exatamente era? Essa mulher tem guelas como um peixe. Ela é uma sereia. E esse cara está vestindo calça em vez de camisa e ele está tentando pagar com conchas. Está bem claro que ele não é deste planeta. Alguém roubou a caixinha de gorjetas do café do Samuel. A polícia chegou quase imediatamente. O Ricardo disse que só conseguiu ver as costas do ladrão e sabia que era uma mulher. No dia seguinte, outro assalto aconteceu, mas dessa vez o segurança conseguiu bloquear a saída. A polícia chegou em 1 minuto. Eles viram 4 mulheres no café. Você pode dizer quem era a ladra? A Pamela. Ela é a única cujos sapatos são bons o suficiente para correr. A polícia quase a prendeu, mas ela conseguiu escapar. O Ricardo correu atrás dela, viu que ela entrou em uma escola e a seguiu.
Ao ver o moletom dela em uma das portas, ele entrou na sala de aula. O rapaz viu 4 moças que se pareciam com ela. Você pode ajudá-lo a encontrar a verdadeira Pamela? Lá está ela. Não tem livros nem canetas na mesa dela. 2 meses depois, o Samuel fez uma ótima recomendação do Ricardo. O rapaz se inscreveu na escola de culinária e agora tem que fazer algumas provas. A tarefa atual dele é preparar uma deliciosa sopa. 3 moças lindas estão fazendo o mesmo teste com ele. Ele gostou delas igualmente, mas apenas uma delas era confiável. Você sabe dizer qual? A Jana tem um frasco de veneno na sua coleção de especiarias. A Flávia colocou alfinetes na sopa dela, e isso é muito suspeito também. A Kátia não fez nada de errado, ela parece bem confiável. Após o teste da sopa, o Ricardo recebeu uma nova tarefa. Ele deve dizer qual cupcake está bem no centro da bandeja. Você pode ajudá-lo? É o rosa. Aqui está a próxima tarefa. Qual macarrão está bem no centro? O roxo. Muito bem. E nessa bandeja, você sabe dizer qual biscoito está bem no centro? Este. O Ricardo convidou a Kátia para jantar. Era o primeiro encontro deles e, para impressioná-la, ele mesmo fez o jantar. Ele deixou todos os pratos na cozinha e subiu para tomar banho antes que ela chegasse. Quando voltou para a cozinha, descobriu que alguém havia comido toda a comida. Os rapazes chegaram ao hospital para filmar uma entrevista com um professor famoso, Dr. Tobias. Mas primeiro, ele tinha que ajudar 4 pessoas. O Caio reclamou: "Sou germofóbico, lavo minhas mãos centenas de vezes por dia." A Kelly explicou: "Tenho medo de altura, não consigo sequer andar de bicicleta." O Fred reclamou: "Tenho medo insano de água, nem posso olhar para uma torneira." E a Joana reclamou que tinha claustrofobia. Ela sempre desmaiava em elevadores. O Dr. Tobias soube na hora que só uma dessas pessoas estava falando a verdade. Você sabe dizer quem? O Fred não deve ter tanto medo de água assim. Ele tem um aquário com peixes em sua casa. A Joana vive em uma van minúscula, então não faz sentido ela ter claustrofobia. E o apartamento do Caio é muito bagunçado para alguém que tem medo de sujeira e de germes. Então é a Kelly. Ela dorme no chão, o que é normal para quem tem um medo exagerado de altura. Próxima parada: cavernas assustadoras. Zeca e Pedro foram conferir ruínas antigas no meio da mata. Muitas pessoas sumiram por lá. A dupla ouviu gritos estranhos vindo da caverna. Eles correram em direção ao som e se perderam. De repente viram 3 túneis. O primeiro estava cheio de fogo. Um vampiro faminto esperava no segundo túnel. E a terceira passagem estava cheia de maçãs venenosas. Qual caminho eles devem escolher? O terceiro túnel é seguro. É só não comer as maçãs. Depois de uma aventura épica dentro da caverna, Zeca e Pedro foram ao supermercado para comprar alimentos. Acho que as maçãs os deixaram com fome. Você consegue ver um fantasma neste lugar? Aqui está ele. A dupla de aventureiros ouviu falar que as pessoas tinham visto alguns zumbis nessa cidade abandonada. Então, resolveram fazer uma parada lá e conferir a história. A cidade parecia vazia. Os rapazes ficaram decepcionados. Mas de repente, uma multidão de zumbis famintos surgiu do nada e começou a persegui-los. Os rapazes correram para dentro de um hospital e trancaram a porta. Os zumbis queriam destruir a porta. Por sorte, o helicóptero com uma equipe de resgate chegou rapidinho. Ele iria pousar no telhado. Zeca e Pedro precisavam chegar lá o mais rápido possível. Ajude-os apontando o caminho mais curto. Aqui está o caminho.
Depois de salvar os rapazes, a equipe de resgate os convidou para fazer paraquedismo juntos. Eles toparam e colocaram os seus paraquedas. Esta foto foi tirada dentro do avião, pouco antes do salto. Você sabe dizer qual destes jovens está correndo perigo? Este cara aqui. Ele está usando uma mochila comum em vez de um paraquedas. Os caras fizeram uma parada perto de um lago famoso e cheio de mistérios. Eles foram pescar. De repente, uma sereia saltou de dentro d'água e arrastou o Zeca para o lago. Pedro saltou dentro d'água para ajudar seu amigo. Finalmente, ele encontrou o Zeca enrolado em algas em cima das pedras, no meio do lago. 3 sereias haviam se reunido ao redor do Zeca, cantando suas músicas. Quando viram o Pedro, disseram: "Só vamos liberar seu amigo se você adivinhar qual de nós não é uma sereia de verdade." E aí, você pode ajudar o rapaz? É esta moça aqui. A cauda dela não é de verdade. Algum tempo depois, a tia do Pedro, Sara, ligou para eles. Ela estava muito aborrecida, pois descobriu que havia deixado seu anel de diamantes dentro do trailer dos rapazes. O Pedro encontrou a joia e disse: "Não se preocupe, vamos enviá-la para a senhora." Mas havia um problema. Se ele enviasse o anel via correios, sem trancar a caixinha, poderia ser roubado. Pedro e a Sara tinham alguns cadeados, mas nenhum deles estava com a chave para abrir o cadeado do outro. Mesmo assim, deram um jeito, e a Sara teve seu anel de volta. Como eles conseguiram? O Pedro trancou a caixa com o anel dentro e a enviou para Sara. Quando a senhora recebeu a caixinha, colocou o seu cadeado na embalagem e o mandou de volta. O Pedro recebeu a caixinha e retirou seu cadeado. Depois mandou a caixa de volta para Sara. Ela abriu o cadeado com sua própria chave e pegou o anel. Cara, esses camaradas têm vidas complicadas, hein? Você consegue ver alguma cor estranha entre todas essas tintas? Aqui está. E esses tubos, são todos semelhantes? Não. As tintas de número 2 e 6 são diferentes. Você pode ajudar a Wendy a identificar a cor estranha aqui? A tinta número 1 é um pouco mais escura que as demais. E nessa caixa? Essas cores são iguais. Dê uma olhada dentro dessa caixa. Há alguma tinta que não pertença aqui? Essa cor é ligeiramente diferente. E essas tintas, são todas iguais? Não. As tintas de número 1 e 2 são diferentes. E, finalmente, essa caixa. Você consegue identificar a tinta que não pertence ao conjunto? O tubo de número 8 parece ser diferente. A Wendy conseguiu um emprego como gerente de supermercado. Ela designou turnos noturnos para a Vitória e a Fiona. Elas tinham que reabastecer os alimentos em um supermercado 24 horas no shopping. No início, as meninas tinham medo de passar pelo shopping escuro e vazio para chegar ao supermercado. Mas após um tempo elas se acostumaram. Uma vez, a Wendy veio às 3 da manhã para ver como estavam. Ela encontrou a caixa registradora aberta e vazia. A Wendy fez uma mesma pergunta às duas garotas. O que você estava fazendo quando o assalto aconteceu? A Vitória disse: as prateleiras com salgadinhos estavam quase vazias, então fui ao depósito para pegar mais. Mas alguém havia reorganizado todas as caixas. Tive que procurar a certa por cerca de 15 minutos. Quando voltei, o dinheiro já tinha sumido. A Fiona disse: eu já tinha terminado de reabastecer minha sessão, então decidi fazer umas compras no shopping. Não sei o que aconteceu enquanto estive fora. Você consegue adivinhar quem é o ladrão?
A Fiona. O assalto aconteceu à noite. Todas as outras lojas estavam fechadas. Como ela poderia ir fazer compras? Quando a Fiona foi descoberta, fugiu do supermercado. A Wendy então decidiu realizar sua própria investigação. Acontece que a Fiona tinha 4 amigos. A Wendy tinha certeza de que a Fiona estava escondida na casa de algum deles. Como a Wendy não trabalhava para a polícia, ela não podia obter um mandado de busca e visitá-los. Mas ela poderia examinar as contas do Instagram de cada um. Vamos dar uma olhada em seus novos posts. Você adivinhou quem está escondendo a Fiona? Esse cara não está sozinho. Dê uma olhada nessa mão aí. Você reconhece o esmalte da Fiona? A Wendy foi para o aeroporto. De repente, os guardas de lá trancaram as portas e ela ouviu um anúncio. Atenção todos os passageiros. Um criminoso perigoso escapou e está escondido dentro do prédio. Por favor, mantenham a calma e tenham cuidado. O aeroporto retomará suas operações assim que ele for encontrado. A Wendy decidiu ir ao banheiro feminino. Assim que ela entrou no banheiro, chamou a segurança do aeroporto. Por quê? Dê uma olhada nessa sombra. O criminoso está escondido na segunda cabine. O criminoso foi pego e a Wendy pôde continuar sua aventura. A garota fez o check-in e foi até o portão. No avião, um cara bonito chamado Charlie se aproximou dela. Ele disse que ela tinha tomado seu lugar. A Wendy lhe mostrou seu cartão de embarque e disse que ele estava errado. Mas o Charlie continuou insistindo. Quem está certo? A Wendy. O número do assento dela é 16I e o cartão de embarque do cara tem o número 19I. Ele apenas olhou para o número de cabeça para baixo. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Cara, me inclui nessa. Ninguém precisa estudar. Dona Aurora voltou para casa depois de um longo dia no clube. Suas 3 filhas ficaram em casa. A mulher perguntou o que elas estavam fazendo. Ana disse que foi comprar um novo jogo de tabuleiro e passou o dia jogando com os amigos. Ellen diz que estava curtindo com os colegas na piscina. Bia diz que estava assistindo à TV o dia todo e comendo sorvete. Dona Aurora percebeu que uma das filhas mentiu. Qual delas mentiu? A Ana. Veja, o jogo de tabuleiro que ela comprou ainda está embrulhado. Ela não poderia estar jogando com ele. 4 amigos estavam dirigindo para Nova York no fim de semana. A música no carro estava ligada e todos estavam de bom humor. Foi então que o motorista se distraiu e eles sofreram um acidente. Um policial chegou e iniciou uma investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria levar a culpa. Em seguida, o policial inspecionou o carro. Você sabe dizer quem estava dirigindo? Veja, há uma bolsa pendurada no banco do motorista e ela deve pertencer a uma menina. Há apenas uma garota no grupo, então é provável que essa seja a motorista. Dona Carla voltou para casa depois do trabalho e perguntou o que suas filhas estavam fazendo o dia todo. Elas estavam todas de castigo e não tinham permissão para sair de casa nem assistir à TV. Carol disse que estava fazendo o serviço da casa e que tinha acabado de preparar uma pizza para o jantar. Bruna disse que estava no andar de cima, no quarto dela, lendo. Lilian diz que passou o dia todo limpando o quarto. Quem está mentindo? É a Carol, que diz que ela mesma preparou essa pizza. Mas por que há uma embalagem no lixo? Ela pediu a pizza e provavelmente estava fazendo outra coisa. Adele encontrou seu amigo, o Olívio, caído no chão do estúdio dele, que fica no sótão. Ela chamou a polícia. O oficial que veio pediu à moça que lhe contasse o que havia acontecido. Adele disse que estava passando pela casa do Olívio e percebeu que as luzes estavam acesas. Ela foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Então, chamou a polícia e correu para dentro da casa. A polícia não acreditou nela. E você?
Algo não está bem contado nessa história. O cara estava no sótão, então a Adele não tinha como vê-lo pela janela, a menos que ela tivesse 6 metros de altura. Na quarta-feira, uma aluna do ensino médio, Leila, desapareceu. Temos 3 suspeitos: Dona Vera, que é a diretora, Laura, a cozinheira da escola, e Jair, o faxineiro. Dona Vera diz que tinha muito trabalho e passou o dia inteiro no escritório, sem nem sair dele. Laura diz que depois do dia de trabalho, teve que ficar na cozinha para fazer uma limpeza antes do fim de semana. Jair diz que saiu depois das aulas para fazer algumas compras e só voltou algumas horas depois. Quem é culpado? Algo suspeito com Laura, a cozinheira. É quarta-feira, então de que limpeza de fim de semana ela está falando? Alan estava viajando de Madrid para Amsterdã, mas quando o trem dele chegou à estação, ele não estava mais embarcado. O amigo dele relatou o desaparecimento. A polícia encontrou alguns vestígios a algumas centenas de quilômetros de Madrid. Primeiro, viram as pegadas do Alan, e um pouco mais longe dali, a mala dele foi encontrada. Depois disso, interrogaram um homem que foi o último a ver o Alan. Ele diz que o rapaz não tinha passagem para o trem. Então, quando viu o cobrador chegando, Alan primeiro jogou a mala e depois pulou do trem. Você acredita nesse homem? Se fosse verdade, a polícia teria encontrado primeiro a mala e depois as pegadas do Alan. Mas, nesse caso, podemos concluir que o cara não pulou sozinho. Ele foi empurrado para fora do trem. Que horror! O rei de um país estava dando um banquete, para o qual convidou todos os seus amigos. Os convidados se reuniram no salão principal. Mas antes de a celebração começar, um dos mensageiros deu uma informação ao rei. Todas as bebidas tinham sido envenenadas. O rei não disse nada e propôs a todos que fizessem um brinde ao novo milênio. Os convidados ficaram de pé e levantaram suas taças. Foi nesse momento que o rei percebeu quem era o vilão que estava tentando matar a ele e aos demais convidados. Quem é essa pessoa? Este cara aqui está segurando uma taça vazia. Ele sabe que as bebidas estão envenenadas, então não colocou nada na própria taça. Uma vez, em uma noite fria de inverno, alguém roubou joias da casa de um cantor famoso. O ladrão não conseguiu fugir para muito longe, pois havia uma viatura de polícia passando ali perto. O criminoso escondeu o saco com as joias na neve, depois sumiu entre as casas. O detetive Anderson conseguiu pegar 2 suspeitos. Observe-os e tente adivinhar quem roubou o cantor. Se você escavar a neve com as mãos, elas ficarão vermelhas, e os dedos e as palmas desse homem estão avermelhados. Mas a mulher pode ter escavado a neve usando luvas, então ela também é suspeita. O problema é que ela não conseguiria correr usando esse salto alto. Um professor universitário entra em um auditório onde seu colega, um professor mais velho, está palestrando sobre física quântica. Ele está desenhando fórmulas no quadro e os alunos estão usando seus notebooks para fazer anotações. O professor sabe que um desses alunos está dormindo. Ele começa a caminhar pela sala, parando atrás de cada um dos estudantes. Quem está sonhando em plena luz do dia agora? Quase todos os alunos estão escrevendo fórmulas em seus notebooks, menos este aqui. A tela dele está apagada, então ele adormeceu. O detetive Anderson está perseguindo um ladrão vestido de terno. De repente, o criminoso corre para dentro de um corredor enorme. Todas as pessoas ali estão vestidas formalmente. Ajude o detetive Anderson a encontrar o suspeito entre eles. Peguem aquele cara, ele está suando porque estava correndo. O chefe do Léo passou um sermão nele por não ter terminado o seu plano de trabalho semanal. Agora Léo tem que ficar o fim de semana inteiro no escritório, terminando o seu trabalho. O chefe confiscou o cartão magnético dele, para que não pudesse sair do prédio. Várias horas se passaram. Léo ficou com fome. Não tem água nem comida no escritório, mas tem uma geladeira e um bebedouro na sala ao lado, atrás da porta com trava magnética. Na segunda-feira, Léo entregou o relatório completo para o seu chefe. Sabe-se lá como, o funcionário conseguiu arranjar comida e água. Como ele fez isso?
Léo foi até a geladeira e pegou comida. Ninguém disse que a porta com trava magnética estava trancada. Miguel acordou no banco de trás de um carro de corrida. O motor está rugindo. O vento está soprando na cara do Miguel. Não tem ninguém no volante e há um penhasco logo à frente. As mãos do Miguel estão presas. Ele salta para fora do carro sem pensar duas vezes e cai sobre o asfalto. Surpreendentemente, não ficou com um arranhão sequer. Como isso é possível? O carro não está em movimento, só está ligado. Vitória está se aproximando de sua casa. A lâmpada acende automaticamente, iluminando o caminho até a porta. A jovem enfia a chave na fechadura e entra. Algumas horas depois, a campainha toca. Ela olha pelo olho mágico e vê a silhueta de um homem usando o chapéu. A moça fica com medo de abrir a porta. Não por ser um estranho, mas por não ser humano. Por que ela acha isso? O sensor de iluminação não funcionou, então não há nenhum corpo humano lá fora. Existe um hangar gigante de aviões em pleno deserto. O piloto Tony entra lá e vê um gato dormindo perto do teto, sobre uma das vigas. Tony resolve salvar o bichano. Não há escada ou qualquer outra ajuda para chegar lá. A única coisa que o Tony vê é uma enorme poça d'água no chão. Como o gato conseguiu chegar lá em cima? Havia uma pirâmide de cubos de gelo. O gato a escalou e chegou perto do teto. Depois o gelo derreteu, restando apenas a poça. Margarida, Raquel e Diana estão caminhando pela rua, conversando sobre seus planos para o fim de semana. As meninas parecem ser ricas, mas só uma delas tem muito dinheiro. Qual é ela? A Margarida. É possível ver a chave de uma Ferrari dentro da bolsa dela. Ao sair de casa, Sandra tira os óculos de sol da bolsa e acaba quebrando sem querer. Agora, ela precisa comprar outro par. A moça chama um táxi e chega a uma rua com um boutique chiques. Os melhores óculos da cidade, diz uma placa no primeiro prédio. Os melhores óculos do mundo, é o que está escrito na segunda boutique. Mais é a placa da terceira loja que chama a atenção da jovem, que resolve entrar lá. O que será que está escrito nesta terceira loja? Os melhores óculos desta rua. Jota está separando seu dinheiro. R$50 para a conta de luz, R$39 para a conta de água, R$70 para comprar uma mochila, R$448 para um celular novo, R$52 para jantar em um restaurante, R$589 para consertar o computador e R$637 para pagar uma diária em um hotel de luxo. Ele recebeu um bônus de R$978 no trabalho. Mas ele também precisa pagar o conserto da geladeira de sua mãe, que custará R$798. Jota precisa sair para trabalhar, mas quer saber de quanto dinheiro precisará. Como ele pode calcular isso rapidamente? Basta usar o aplicativo da calculadora em seu celular. A resposta mais simples geralmente é a certa. O detetive Anderson está investigando o desaparecimento de filhotes de cachorros de raça pura. Ele já tem uma lista com 3 suspeitos e decide visitar cada um deles. O primeiro suspeito é uma jovem. Ela diz que passou o dia anterior com seus amigos e que é alérgica a cães. O segundo suspeito é um idoso. Ele diz que não saiu de casa nos últimos dias. E o terceiro suspeito é uma blogueira famosa. Ela diz que passou o dia gravando vídeos para o YouTube. Qual deles está mentindo? A primeira jovem. Ela diz que é alérgica a cães, mas tem uma tigela com ração de cachorro na cozinha.